Olá, turma, tudo bem? Nesse encontro, vamos começar o capítulo 3, que trata da força e do campo elétrico. Vamos entender, então, o comportamento das cargas elétricas na presença uma da outra, a relação e troca de forças de cargas aí de mesmo sinal e de sinais opostos, e o conceito de campo elétrico. Vamos lá. No final do século XVIII, o Charles Augustin de Coulomb, estudioso da carga elétrica, nascido em 1736 e falecido em 1806, ele construiu um aparelho chamado balança de torção. Essa é uma réplica da balança que ele construiu então, onde nela é possível avaliar o deslocamento angular de duas cargas elétricas que estão próximas, e esse movimento angular se dá devido à força trocada entre elas, seja de atração ou de repulsão. Durante esse deslocamento, o corpo em movimento provoca uma torção num fio que está preso aqui, essa haste, ao girar, ela está pendurada por um fio, e esse movimento de rotação, devido à troca de forças com a outra carga está nessa haste vertical aqui, na extremidade dela. Então, essas duas cargas vão interagir, atraindo-se ou repelindo-se, vai provocar então um giro nessa haste. Esse giro é então medido aqui por essa cúpula, né? essa parte de vidro aí que envolve a balança, e o Coulomb conseguiu fazer uma relação de proporção entre o valor do ângulo que essa haste girou e a força necessária para causar esse ângulo, né? A força que foi que tensionou e que rotacionou o fio pendurado aqui. Então ele conseguiu mensurar a força de torção no fio em proporção ao ângulo medido aqui nessa cúpula aqui, tá certo? Então essa balança, a partir do ângulo de giro aí da haste, ele determinou o valor da força elétrica trocada entre essas cargas. Nos seus experimentos, ele, com cargas de mesma natureza, o Coulomb concluiu que essas cargas ficam sujeitas a uma força de intensidade F, e pela lei da ação e reação, né, claro, uma faz força na outra, a outra reage e faz força na primeira. Essas forças que então atuam em ambas as cargas, elas são de mesmo módulo, claro, respeitando a terceira lei de Newton. Elas têm mesma direção, também de acordo com a lei, e o sentido delas, né, vai variar conforme o sinal das cargas. Como assim, né? Aqui, por exemplo, duas cargas positivas, Q1 e Q2, cargas de mesmo sinal, já citado anteriormente, elas vão então trocar forças de repulsão. Assim como cargas negativas, né? Duas cargas negativas também trocam forças de repulsão. Então aqui nós temos um par de forças compondo a ação e a reação, de mesma direção, mesma natureza, mesmo valor numérico, porém de sentidos opostos. Isso está, né, isso tudo de acordo com a terceira lei de Newton. Então, para duas cargas positivas e duas negativas, a característica é exatamente a mesma. Já para cargas de sinais opostos, né, os opostos se atraem. Então, nós temos forças atrativas, porém também respeitam a terceira lei de Newton, ou seja, elas têm mesma direção, né, estão no mesmo eixo, têm sentidos opostos, são de mesma natureza, no caso, força de campo. O que é uma força de campo? São forças feitas à distância, um corpo não toca o outro para fazer a força nele, né? Porque quando um corpo toca o outro para fazer força, é força de contato, que também está dentro da terceira lei de Newton, conforme vocês viram lá no primeiro ano, lá na mecânica. Então, né, mesma direção, mesmo sentidos opostos, mesma direção, mesmo módulo e mesma natureza. Então, inclusive, se alguém fizer a leitura no texto do livro, né,
O livro está aí anexado na sala virtual para vocês. Se alguém fizer essa leitura, logo no início do texto que fala sobre isso que eu estou falando agora, ele comete um erro aí, um erro quase grosseiro, né? Para não dizer que ele é grosseiro mesmo. No segundo parágrafo, no finalzinho do segundo parágrafo, a última frase, que ele diz o seguinte, só para salientar, se alguém fizer a leitura lá não se confundir, onde ele diz que essas duas forças, né, elas serão de sentidos opostos se as cargas forem de sinais iguais. Então está aqui, sinais iguais, as forças são opostas. E aí ele erra dizendo que serão de mesmo sentido se as cargas forem de sinais contrários. Tá aqui, não é de mesmo sentido, também são forças opostas, porque senão não obedece à terceira lei de Newton e não faz sentido você pensar nas duas forças para o mesmo lado, não vai ser atração nem repulsão, as cargas iriam ambas para um lado só. Então o livro cometeu esse erro no texto aí, né? Caso alguém faça a leitura lá, vai identificar essa falha que ele cometeu lá, mas tudo bem. Enfim, outra conclusão que o Coulomb tira também, né, com relação à força, é que o valor dessa força, ou desse par de forças, ele é diretamente proporcional ao produto entre as duas cargas envolvidas. Tá? Ou seja, as duas cargas vão se multiplicar, Q1 vezes Q2, e quanto maior for uma dessas cargas, maior será a força. Claro, matematicamente é um conceito muito simples, né? Se eu tenho um produto e aumento um dos dois valores, o meu resultado tem que aumentar. Então a força é diretamente proporcional ao valor das cargas multiplicadas entre si. Mas aí o interessante é que ele descobriu que a força também é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto maior for o afastamento entre as cargas, quanto maior for essa distância, menor será a força. O que já faria algum sentido, né? Se você se afasta, a força teria que diminuir. Contudo, nas suas medidas, ele descobriu que a força diminui, mas não de forma direta, mas de forma inversamente direta. Inversamente proporcional ao quadrado, não diretamente ao valor da distância, mas ao quadrado da distância. Traduzindo, se dobrar a distância entre as cargas, a força cai 4 vezes. Né? Se você aumentar a distância 2 vezes, isso ao quadrado dá 4. Então a força cai 4 vezes. Se você triplicar a distância, se aumentar a distância 3 vezes, 3 ao quadrado, a força vai cair 9 vezes. O que quer dizer que, na medida que as cargas se afastam, a força cai muito rapidamente. Ao contrário, na medida que você aproxima, também a força aumenta inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se diminuir pela metade, a força vai aumentar 4 vezes. Se diminuir para 1/3, a força vai aumentar 9 vezes. Então, essa é a ideia. Contudo, veja que é uma relação de proporcionalidade, tá? Não é uma igualdade. Ou seja, o resultado numérico desse cálculo não confere com o valor numérico da força medida aqui na balança de torção. Tá? Não bate o valor, contudo, a variação ocorrida na carga ou na distância faz o valor da força variar de forma proporcional. Pois bem, como transformar uma proporção numa igualdade? Você precisa acrescentar um valor nessa multiplicação aqui, nessa relação matemática. Você precisa acrescentar um valor de balanceamento, né? Uma constante. Sempre que isso ocorre nas leis físicas, é necessário a entrada de uma constante que corrige essa distorção nos valores, aí, deixando essa proporção numa igualdade, transformando ela numa igualdade. Então, para termos essa igualdade, temos que acrescentar uma constante que é chamada constante eletrostática, representada pela letra K. E o valor dessa constante depende do ambiente em que as cargas estão inseridas. Tá?
Então, colocando essa constante, a constante K, a constante eletrostática, aí sim você encontra, a partir desse cálculo, o valor da força trocada entre as cargas. E essa constante K ela muda de acordo com o ambiente. Por exemplo, o ambiente mais comum aqui que nós vamos ver na eletricidade é o vácuo ou o ar, tá? Onde essa constante ela vem com um índice zero, um K0, que aí você já identifica que o ambiente é o vácuo ou o ar, né? Não é 100% igual, mas o ar para o vácuo nas questões elétricas é muito próximo do valor, então a gente vai considerar. E ela vale 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado. Parece estranha a unidade, meio pesada, mas o resultado da força é medida em newtons. Esse metro quadrado da constante, ele vai ser cancelado com o metro quadrado da distância. Ó. Como a distância está ao quadrado e tem que ser em metros, tá? Os problemas vão te dar medidas em centímetro ou até em milímetros, temos que converter para metro, senão não podemos usar essa constante. Então, essa unidade em metro vai ficar metro quadrado, que corta com esse metro quadrado. Aqui em cima nós temos um produto entre duas cargas, coulomb vezes coulomb, que dá coulomb quadrado, que vai cortar com esse coulomb quadrado aqui embaixo. E aí sobra Newton como unidade da força. Ok? Então, essa é a lei de Coulomb. Tá? A lei de Coulomb é a força medida entre duas cargas elétricas, K, Q1 e Q2 sobre D quadrado. Observe também que nós estamos aqui com as cargas em módulo, né? Cargas negativas, o sinal não vai entrar aqui no cálculo, o sinal negativo só vai servir para você identificar se a força é repulsiva ou atrativa. Tá? Duas cargas de mesmo sinal, força repulsiva. Sinais trocados, força atrativa. Claro que isso vai servir para devidamente orientar a força, né? Uma vez que a força é um vetor, nós precisamos dar essa orientação aí para que lado essa força aponta, ok? E aí, ainda analisando a lei de Coulomb, temos que observar que, uma vez que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Veja que temos a constante eletrostática, as duas cargas envolvidas, então esses três valores aqui são constantes dentro de uma determinada situação. Então a força ela vai variar exclusivamente dependente da distância, né? Manipulando a posição entre as duas cargas, mudamos a distância que muda a força. E aí podemos então fazer essa relação num gráfico, né, a relação entre a força trocada e a distância entre as cargas. Por exemplo, aqui, numa distância D, a força tem valor F. Dobrada a distância, veja então que a força cai 4 vezes. Diminuindo a distância pela metade, a força aumenta 4 vezes. Dessa forma, esses pontos marcados no gráfico e demais valores intermediários constroem essa curva chamada de hipérbole cúbica. Então, todo gráfico construído a partir de uma relação de inversamente proporcional ao quadrado, né, um valor inversamente proporcional ao quadrado do outro, você sempre vai obter essa curva chamada de hipérbole cúbica. Então, esse é o gráfico que relaciona a lei de Coulomb, que relaciona a força com a distância. Okay? Só uma curiosidade aqui, né? Conforme nós vimos na unidade anterior, as formas de eletrização, se você, por exemplo, pegar um pente, uma caneta, uma régua, né? Um pente de acrílico ou de plástico, e atritá-lo no cabelo, né? Se você abrir a torneira deixando cair um filete de água, tá? Então você abre ela um pouquinho, de modo que cai essa água contínua, mas não em grande quantidade. Tá? Esse aqui é aquele momento que se você fechar um pouco mais a torneira, aí ela começa a gotejar. Mas ela tem que cair esse filete contínuo de água aqui.
E aí, se você atritar algum material e aproximar dessa água, não tocar a água, mas só de chegar do lado, você vai perceber esse deslocamento da água aqui no ar. Tá? Conforme a posição aqui, se você colocar um pouco mais para cima, isso aqui faz uma curva no ar. Por quê? Porque as moléculas de água, mesmo neutras, né, a gente viu anteriormente que um corpo neutro ele é atraído por um corpo carregado eletricamente. Então faz esse experimento aí na sua casa depois e nos informe aí pelo fórum ou pelo grupo do WhatsApp, faça o seu registro aí, faça um videozinho lá mostrando que funcionou, né, que você fez o experimento e que deu certo, tá certo? Até faço uma proposta aí, quem fizer bonitinho aí, conseguir registrar um filmezinho ou uma foto legal aí e postar lá no grupo de atividade ou no WhatsApp aí e provar que é você, né? Ou seja, se você fizer um filmezinho, mostra sua carinha rapidinho lá e o experimento lá, que nós podemos pensar num ponto extra aí em função desse experimento aí, beleza? Então fica aí a proposta aí. Ponto extra, tá? Ou seja, não é todo mundo que é obrigado a fazer, faz quem conseguir e quem quiser um pontinho extra aí, né? Porque senão posso prejudicar se eu falar assim, um ponto da nota é dedicado ao experimento. Aí nem todos conseguem fazer, vão se sentir prejudicados. Então aquele que fizer, leva um extra aí, ok? Bom, então vamos analisar aí o primeiro exercício resolvido do capítulo. Esse exercício está na página 38 do livro texto, onde ele diz que duas cargas elétricas pontiformes, uma carga de 4 microcoulomb, né? Lembrando lá que na unidade passada eu coloquei lá os submúltiplos, né, matemáticos do coulomb, o micro vale 10 a menos 6, e a carga 2 vale menos 6 microcoulomb. Estão colocadas no vácuo, né? Então se o vácuo está aqui, a constante eletrostática, K0, estão separados de uma distância de 60 centímetros, uma da outra. Qual é o módulo da força de atração entre elas? Né? Então, bem simples, ele inclusive colocou a dica aqui, né? 1 microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb. Né? Nesse início aí ele dá essa lembrança aí, mas com o tempo a gente acaba se acostumando e memorizando esses valores aí. Né? E a constante 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Então, lembrando que o metro quadrado, os 60 centímetros, tem que ser passado para metro. Né? Então, na resolução, extrai os dados do enunciado e faça as devidas conversões necessárias. Então, a distância de 60 centímetros é 6 vezes 10 a menos 1 metro. Né? Aqui fica a seu critério essa questão matemática, porque, na verdade, os 60 centímetros é 60 dividido por 100, para passar para metro. Mas aqui, em função da constante K, em função dos múltiplos matemáticos, né, todos vêm em potências de 10, então é comum a gente colocar, né, o livro coloca dessa forma, geralmente eu coloco também, os valores decimais em potência de 10. Mas nada impede que você coloque aqui um 0,6, tá? Na hora de fazer sua conta, na hora de colocar na calculadora, ou mesmo no rascunho. Essa questão matemática fica a seu critério, é de acordo com o seu domínio matemático aí. E quem tiver dificuldade aí com as potências de 10, avise que a gente faz um trabalho paralelo aí, tá? Faço armo um esquema e monto uma aula só de potência de 10, uma revisão, a gente faz um chat, enfim, se tiver dificuldade aí com as potências de 10, que envolve aquele deslocamento da vírgula, né? Falou um pouco disso lá na calorimetria, na dilatação térmica, que usa também das potências de 10. Então, quem não lembrar aí ou não captou isso na época, né? Então avisa aí para a gente fazer uma revisão depois. Então, 6 vezes 10 a menos 1 metro, a carga 1, 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, a carga 2,
menos 6 microcoulomb, né? Menos 6 vezes 10 a menos 6. Lembrando, claro, que o menos da carga aqui, o menos 6, não entra no cálculo porque a fórmula é em módulo. Então, lei de Coulomb, força igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Constante 9 vezes 10 a nona, carga 1, 4 vezes 10 a menos 6, carga 2, 6 vezes 10 a menos 6. Ele colocou o sinal negativo, mas colocou as barras de módulo. É só para te lembrar mesmo que o cálculo, o resultado, não considera esse sinal negativo. Quando você estiver armando isso no seu rascunho, na resolução aí no seu caderno, ou for fazer uma prova escrita em algum momento, isso aqui não é obrigatório, tá? Você pode colocar direto, sem as barras de módulo e sem o sinal. Vai lá e coloca direto. 4 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. 6 vezes 10 a menos 1 metros ao quadrado. Né? Então, nós temos 9 vezes 4 vezes 6, 216. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, conserva a base e somos expoentes. Então, é 9 menos 6, 3, menos 6, menos 3. Tá? Então, é regra de potenciação. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e somos expoentes, claro, respeitando o sinal de cada expoente. 6 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, 10 a menos 1 ao quadrado, multiplica as potências, né? Menos 1 vezes 2, menos 2. Ok? Resultado, então, 216 por 36 dá 6. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2, conserva a base e subtrai os expoentes, que agora é uma divisão. Então, menos 3 menos menos 2 dá menos 1. Então, a força, 6 vezes 10 a menos 1 newton. Claro que eu coloquei 0,6 newtons. Está errado? Não, não está errado. Está certo. Tá? Sem problema. Alguns problemas, alguns exercícios, aí depende do autor do exercício, né? Às vezes ele exige que você dê a resposta em notação científica. Eu falei disso no ano passado, hein? Notação científica. Né? Aí sim você é obrigado a colocar em potência de 10 e ainda, para quem não lembra de notação científica, o número que multiplica a potência ele tem que ser menor que 10. Ele tem que ser abaixo de 9,9, ou seja, uma casa antes da vírgula. Tá? Então aqui está em notação científica, 6 vezes 10 a menos 1. Tá certo? Também uma situação que, se for exigido notação científica, a gente relembra isso e faz alguma revisão a respeito. Tá bom? Então vamos lá. Exemplo 2. 3 pontos materiais estão eletrizados com as seguintes quantidades de carga. Carga A, 4 microcoulomb. Carga B, menos 12 microcoulomb. Carga C, 6 microcoulomb. Então, estão aqui as 3 cargas, A, B e C, separadas A e B de 6 centímetros, B e C 9 centímetros. Sendo o vácuo o meio considerado, então a constante 9 vezes 10 a nona, calcule a resultante da força que atua sobre a carga B. Porque a carga B, na verdade, as 3 cargas, cada uma delas troca força com as outras duas. Então, a carga A e a carga B troca força entre elas, B e C troca força entre elas, e A e C também troca força entre elas, apesar de estarem mais afastadas, mas elas trocam força. Claro que com a distância maior, a força vai dar um valor menor, mas ele quer saber a resultante aqui. Já que o B troca força com A e com o C, então nós temos duas forças aqui e queremos saber a combinação dessas duas forças aí. Então, para obtermos a força resultante, precisamos calcular, na verdade, a força individual, né, que cada uma das duas externas aplicam sobre a carga B. Então, sobre a carga B, vamos considerar primeiro A e B, né, e depois B e C. Entre A e B, nós temos essa situação. Como elas têm A
carga positiva e B, carga negativa, então a força é de atração entre elas. Então é cada uma puxando a outra para o seu lado, né? Cada uma puxando para si, separadas de 6 centímetros. Então, nós temos a carga A, 4 microcoulomb, ou 4 vezes 10 a menos 6. A carga B, menos 12 vezes 10 a menos 6. A distância de 6 centímetros dividido por 100 dá 6 vezes 10 a menos 2 metros. Força elétrica dada pela lei de Coulomb, substituindo os valores. Constante 9 vezes 10 a nona. Carga A, 4 vezes 10 a menos 6. Carga B, 12 vezes 10 a menos 6. Aqui na resolução, aqui a resolução é do livro, tá, pessoal? Eles erraram lá, esqueceram de pegar o menos 6 e colocar no expoente. Isso aqui é o expoente, tá? Então, se alguém for estudar no livro, não vai achar que é 10 menos 6. É 10 elevado a menos 6, tá? Então, aqui o livro cometeu uma falhazinha. A distância 6 vezes 10 a menos 2, né, ao quadrado. Então, 9 vezes 4 vezes 12, 432, dividido por 6 ao quadrado, 36. O jogo de potências, 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 3. E embaixo, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. 432 por 36 dá 12. 10 a menos 3 por 10 a menos 4 dá 10 elevado a 1. Então, 12 vezes 10 elevado a 1, a força entre A e B é de 120 newtons. Agora, entre B e C, né? B, menos 12, C, 6 positivo, também atração entre elas, separadas de 9 centímetros. Então, ajustando os valores, 12 vezes 10 a menos 6, 6 vezes 10 a menos 6, 9 centímetros passado para metro, 9 vezes 10 a menos 2, lei de Coulomb, substituindo os valores, constante K, 9 vezes 10 a nona, carga B, 12 vezes 10 a menos 6, carga de C, 6 vezes 10 a menos 6, agora ele acertou a posição do expoente, distância 9 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, 9 vezes 12 vezes 6, 648, 9 ao quadrado, 81, dividido 8, e a potência 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4, 10 a 1. Então, a força é de 80 newtons. Essa é a força entre a carga B e a carga C. Então, como resultante, né, a carga B é atraída pela carga A e é atraída pela carga C. Então, ela fica com duas forças opostas, né? Dois vetores opostos, a resultante é a subtração entre eles. Então, a força resultante é a maior, que é a força entre A e B, né? 120, menos a menor, que é a força entre B e C. Então, 120 menos 80, força resultante de 40 newtons. Beleza? E aqui, então, eu vou encerrar esse encontro 2, pessoal, para que possam fazer os exercícios propostos aí no livro texto, tá bom? Para não acumular informações diferentes aí. E em seguida, no próximo vídeo, no próximo encontro, a gente continua falando então do campo elétrico. Beleza? Então, bons estudos, façam os exercícios propostos e postem lá no fórum de atividades. Qualquer dúvida, me procure para a gente então estar podendo te ajudar aí, ok? Então, aquele abraço, até o próximo encontro.